Olá pessoal, 14 de setembro de 2020, segunda-feira, estamos aqui para continuar a nossa discussão sobre o texto do Lefebvre, o Produção do Espaço, um texto de fundamental importância e que de alguma maneira teve lá uma dinâmica bastante interessante no que se relaciona à produção do discurso geográfico brasileiro. E estávamos aqui dando início a essa discussão na semana passada e agora vamos apontar para o final. Vamos simplesmente pular toda a parte central do livro e daquele começo da semana passada vamos diretamente para o último capítulo, para as últimas páginas, para que a gente possa de fato chegar a fechar algum raciocínio em torno de tudo isso, porque é um livro que tem de ser lido com muito cuidado, com muita presteza, tem que levar as coisas mais devagar, mas isso aqui é um canal de YouTube, são programas curtos e, temos que dar conta desta relação entre o assunto que vamos falar e o canal e a ferramenta que temos para fazer isso. Então, de qualquer maneira, assim, alguns comentários acho que vale a pena a gente fazer antes de começar a apontar para o final dessa nossa conversa sobre Lefebvre. É que a Produção do Espaço vai incorporar o conjunto de denúncias, o conjunto de problemas, o conjunto de dificuldades, que já estavam sendo e que já tinham sido apontadas no direito à cidade e no espaço e política. Assim como no pensamento marxista e a cidade, essas coisas todas. De alguma maneira, o que está sendo colocado é que existe um desenvolvimento bastante importante do modo de produção capitalista e que nesse desenvolvimento tudo vai se tornando, de uma maneira ou de outra, mercadorias. Mercadorias cujo objetivo é que sejam consumidas da forma mais padronizada possível, da forma mais rápida possível e que tenham um período, uma vida útil também relativamente curta. Então, nesse sentido, toda a ordem, que se estabelece para a existência da nossa cotidianeidade está diretamente relacionada a esta capacidade de ordenar uma coisa em conjunto com outras. Então, quando nós compramos uma casa, por exemplo, compramos um apartamento, o que nós temos é um certo tipo de padronização. Vamos ver que Lefebvre até fala disso nessas frases que a gente vai citar aqui. Mas ela não é só uma padronização no sentido da pura forma, Ela é uma padronização no sentido de ser, ao mesmo tempo que um objeto de consumo, a condição de um conjunto de outros consumos. Porque as casas que nós temos hoje, os apartamentos, e depois da elaboração do texto de Lefebvre, as décadas foram passando e, essas coisas foram se tornando cada vez mais sofisticadas, porque cada vez mais os conduítes dentro das paredes das nossas casas precisam ser de bitola cada vez maior, porque no final das contas há uma necessidade de que uma quantidade de cabos cada vez maior do telefone, da internet, do isso, do aquilo, os fios, a quantidade de tomadas, porque sem isso não temos como consumir o computador, a geladeira, a televisão, o rádio e assim por diante. Então, de alguma maneira, a própria condição de existir, digamos, de uma casa e que é um objeto de consumo, este objeto de consumo também ele é a condição de se consumir um conjunto bastante amplo de outros objetos. E esses outros objetos estão, de alguma maneira, associados também a um conjunto de valores, de subjetividades e de objetividades. Essa casa estará mais ou menos próxima do mar, mais ou menos próxima de paisagens maravilhosas. De manhã eu vou acordar com os passarinhos cantando ou vou precisar de mais ou menos linhas de metrô ou de ônibus para chegar ao trabalho. É um lugar onde a quantidade de assaltos é muito alta ou relativamente baixa,
onde existe segurança, é um condomínio fechado. Então cada uma dessas coisas vão sendo criações que de alguma maneira vai estabelecer que o mesmo padrão de material, a mesma quantidade de tijolos, a mesma quantidade, o mesmo tipo de tinta faz com que uma casa num determinado lugar custe alguns milhões de reais, no outro lugar custe algumas centenas de milhares de reais. De qualquer forma, a questão então não está no produto propriamente dito, mas na maneira como tudo isso e o que se consome quando tudo isso é produzido. Então eu vou consumir distância, vou consumir status, vou consumir a paisagem, o entorno, a segurança, o isso, aquilo, a presença de coisas absolutamente inúteis para a grande maioria das pessoas que vivem em condomínios. Assim, os condomínios tendem a oferecer a todos nós um conjunto de coisas que só serve mesmo para propaganda, porque uma massa grande de pessoas não frequenta aquele tipo de piscina, aquele tipo de playground, aquele tipo de jardim, bom, e assim por diante. Então, nesse sentido, há um conjunto de questões que eu escolhi aqui uma frase para citar o Lefebvre, que eu acho que ela expressa muito bem isso que eu estou dizendo, onde ele diz assim: a trapaça se torna uma lei, uma regra do jogo, uma tática. É nesse sentido, então, que se estabelece esta relação daquilo que ele está chamando aqui de produção do espaço, e que eu diria que é produção de apartamentos, de casas, de ruas, de prédios, de tudo mais. Então é interessante, na sequência dessa frase de Lefebvre, ele diz assim: a comparabilidade indispensável foi atingida pela produção de células mais ou menos idênticas. Este fato, quem não o conhece, espanta-se cada vez menos frente a isso. Parece natural, então, que ele permaneça pouco e mal explicado, ao passo que sua aparência de naturalidade tem precisamente necessidade de uma explicação. O homogêneo triunfa. Passando de um alojamento ao outro, de uma célula a uma outra, tem-se a impressão de se retornar a si. Nas palavras de um usuário, diz ele, a teoria e a prática dos módulos permitiram repetir indefinidamente a célula tomada como modelo. O espaço é produzido e reproduzido enquanto reprodutível. Isto é interessante. Assim, de alguma maneira, a grande questão do Lefebvre é estabelecer esta denúncia do formato, então, de manipulação dessas relações e que a que o capitalismo atinge e que todos nós, de alguma maneira, vamos considerar cada vez mais natural que assim seja. É interessante, eu conheci vários lugares desse mundo. E assim, é interessante o como que se estabelece então essa noção de privacidade e ao mesmo tempo de comunidade. Uma cidade, por exemplo, que me chamou muito a atenção foi a cidade de Joanesburgo, e no caso comparando com São Paulo ou comparando com Rio de Janeiro e outras tantas no Brasil, em que a ideia do condomínio fechado, de um conjunto de homens armados, no caso de Joanesburgo, armados com fuzil, metralhadora, e aqueles arames todos eletrificados, e as pessoas então estabelecendo esta relação entre segurança e preço e valor. Então, nesse sentido, uma verdadeira padronização, onde as casas todas iguais parecem ser diferentes, porque no final das contas ela é igual no bairro A, no bairro B, no bairro C, mas essas células vão se constituindo, na verdade, num formato de consumo, num formato de vivência, num formato de cotidianeidade. É isso que é interessante na denúncia de Lefebvre e o que ele, de alguma maneira, está querendo que a gente preste atenção. É nesse sentido que eu acho que existe uma magistralidade na sua obra, pelo formato e pela época em que ela foi feita e aonde, de alguma maneira, ela nos quer levar. Assim,
Na página um pouco mais para frente, uma outra frase dele diz assim: malgrado a objetividade aparente dos projetos e às vezes a boa vontade dos produtores do espaço, sempre o espaço, as pessoas estão sempre produzindo espaço, não estão produzindo coisas. Se tratam os volumes objetivamente, de uma maneira que reconduz o espaço ao solo, e este solo possuído privativamente, do qual o espaço construído não se destaca senão aparentemente. Esse é um grande embate, não é? Assim, de alguma maneira, existe inclusive uma relação com o poder público extremamente interessante. Nós temos de entender que em determinados lugares onde existiam 10, 15 casas, essas 10, 15 casas tinham lá 10, 15 banheiros, 10, 15, 20, 30 pias e tanques e tudo mais. Tudo isso foi destruído e vai sendo destruído e construído então edifícios onde no lugar de 10, 15 casas vamos ter 100, 200 residências. Essas 200 residências vão necessitar de telefones, de internet, de estrutura de esgoto, de estrutura de água e tudo mais, onde esta relação entre o poder privado e o poder público é absolutamente promíscua, porque de uma forma bastante importante, as condições, né, de oferta de determinados produtos, como a água potável, ou então simplesmente a eliminação do lixo, a eliminação do lixo sólido, ou então dos esgotos, do sistema de esgotamento sanitário e tal, tudo isso envolve um custo efetivo do ponto de vista de como o Estado funciona, quais são as políticas de Estado. No Brasil, uma parcela considerável das nossas casas, mesmo as casas de luxo, simplesmente não tem esgotamento sanitário, não é? São feitos com fossas. Nós temos, como eu costumo dizer, nós temos com uma certa facilidade nas nossas casas a presença da fibra ótica, da internet de altíssima velocidade, mas não temos um sistema de esgoto que possa de fato fazer com que tudo isso funcione e que as condições de saúde e os custos relacionados a isso de fato funcionem. Talvez porque de alguma maneira a fibra ótica está relacionada ao capital privado e se estabelece então uma necessidade bastante importante de se vender o mais rápido possível a maior quantidade de terminais que seja possível, enquanto que do ponto de vista do esgotamento sanitário parece ser uma coisa menor, uma coisa que está associada então à máquina de Estado no Brasil de uma maneira bastante genérica e importante. Então, nesse sentido, Lefebvre tem razão de ser, porque ele estabelece para nós esta relação e essa necessidade de dar atenção ao caráter distributivo e ao caráter da forma. O problema é que o caráter distributivo, do ponto de vista da sua forma, ele não é uma coisa, ele é um aspecto das coisas. Então, prestar atenção nesse aspecto é o que vai nos permitir, então, analisar as maneiras e as diferentes maneiras que se manipula, então, que esta nossa frase, ou a frase de Lefebvre anterior, em que a trapaça se torna uma lei e a regra do jogo, uma tática efetiva de domínio e de exploração das pessoas, é o que mais se estabelece. Então, acho que no final das contas, a grande importância de tudo isso é a necessidade de se prestar atenção neste conjunto de relações, onde tudo, de uma forma aparentemente natural, extremamente padronizado, na verdade estabelece relações, diferenças do ponto de vista da renda, do ponto de vista da capacidade do consumo, do ponto de vista do significado, das relações até subjetivas, de onde você mora, que bairro você mora, onde que é importante se morar, e no final das contas a sua casa é muito parecida com a casa de luxo, ou então o inverso. A grande questão é que
A própria distribuição de renda, ela se estabelece do ponto de vista da materialidade, na distribuição das pessoas, na identidade dos bairros, no formato das casas, na maneira como as pessoas têm acesso ao que se considera como luxo, como, por exemplo, acordar com os pássaros cantando na janela custa muito mais caro do que acordar ao lado de uma linha de trem ou qualquer coisa parecida com isso, independentemente, então, do material que se utiliza para construir essa ou aquela casa. Há um conjunto, então, de relações que são extremamente importantes. Um livro clássico de tudo isso, já bastante velhinho, digamos assim, que é São Paulo, Crescimento e Pobreza, 1975, onde no primeiro artigo, acho que no primeiro capítulo, que é a lógica da desordem, se fala muito sobre isso, da necessidade então do capital privado de criar bairros distantes e pobres para a população pobre, estabelecendo uma espécie de vazio entre a área densamente povoada dos centros urbanos e as suas periferias, para que o Estado então provoque ou estabeleça a presença de transporte público, de esgoto, de água encanada, e depois este vazio, né, que existe entre a área central e a periferia vai ser preenchido num processo de especulação imobiliária monumental. Nada disso, no entanto, se pode definir de fato como sendo o espaço, mas pode-se definir de fato de que a dimensão espacial desse projeto é uma das condições fundamentais para entendê-lo, que então estamos falando de abordões um pouco diferentes, mas tentando tratar dos dilemas que são os mesmos, na verdade. Para que a gente possa terminar aqui, uma última frase do Lefebvre que eu acho extremamente interessante. Ele diz assim: o consumo do espaço, e aqui eu traduziria como o consumo das formas, o consumo dessa especulação, o consumo desse conjunto de significados que estão associados então à dimensão da forma, à dimensão distributiva, ao jogo de valores, ao valor de uso e o valor de troca que estão associados a tudo isso, se dá de modos específicos, diz ele. Ele difere do consumo das coisas do espaço. Sim e não, porque o consumo das coisas do espaço são, na verdade, estão diretamente associados à maneira como se entende essa espacialidade. Mas não se trata de uma simples diferença de símbolos e de significados, de signos e significações, como ele diz. O espaço envolve o tempo, se separa, se rompe, cinge-se. Descarta-se o tempo, este não se deixa reduzir. Através do espaço, um tempo social se produz e reproduz, mas esse tempo social se reintroduz nos seus traços e determinações, repetições, ritmos, ciclos, atividades. A tentativa para conceber o espaço separadamente traduz uma contradição suplementar. O esforço para fazer entrar forçadamente o tempo no espaço e governar o tempo a partir do espaço. Esse tempo reduzido a um emprego prescrito e interditos. Esta é a última frase dessa tradução que a gente possui, e nesse sentido ela vai nos dar uma condição extremamente importante, que é justamente isso. Uma coisa é eu morar longe do centro da cidade, mas ser milionário o suficiente para ir para o trabalho de helicóptero. Outra coisa é eu morar longe do centro e ir para o trabalho de trem de subúrbio, de ônibus. Talvez até more mais próximo do trabalho do que quem vai de helicóptero, do ponto de vista dos quilômetros, mas moro muito mais distante do ponto de vista dessa relação entre espaço e tempo. A materialidade, que é a espaço-temporalidade das pessoas, a geograficidade das pessoas, o onde das pessoas. Porque o onde de cada um de nós não está associado de uma forma imediata, direta e simplificada numa relação geométrica simplista. O onde de cada um de nós é o nosso pertencimento dentro de cada um dos processos nos quais estamos inseridos. E, portanto, coisas que,
bom, estão a 100 metros de nossa casa, estão muito mais distantes do que outras que estão a milhares de quilômetros. Tudo depende e como nós nos metemos nessa relação. Hoje em dia, encontramos as pessoas num terminal de computador e nós encontramos, existe um dado de realidade nisso, tanto que, não sei se são muitos ou se serão poucos, mas aqui está o vídeo e daqui a algumas horas ele estará aí publicado para que as pessoas possam vê-lo e possam comentar e eu possa saber e nós vamos nos encontrando e isto se realiza como um dado, independentemente do fato de não ser exatamente a mesma geometria com a qual nós estávamos acostumados nos anos 80, 90. Então, de alguma maneira, essas relações entre espaço e tempo, na verdade, são dimensões de um mesmo processo. São dimensões diferentes e específicas produzidas pela existência desses processos. E é nesse sentido, então, que a gente vai dar continuidade a essa discussão na próxima quarta-feira. Um abraço a todos, a todas, e espero que a gente continue essa nossa conversa maluca. E até quarta-feira. Lembre-se, amanhã, logo cedo, nós vamos ter mais um podcast. No caso, com a Lana Cavalcante. A Lana é uma professora da Universidade Federal de Goiás, uma das mais importantes debatedoras sobre a questão do ensino de geografia no Brasil. Mais um podcast sobre esse tema extremamente interessante e importante. Então, amanhã, uma vigotskiana, segundo ela mesma, que publicou um livro bastante recente sobre essa questão do ensino de geografia e eu tenho uma conversa com ela muito legal, muito interessante, justamente sobre esse livro. Amanhã cedo, então, esse podcast. Na quarta-feira, voltamos para continuar discutindo espaço e assim vamos tocando a nossa vida. Abraços!